Ô Luiz Felipe Dávila, o que você acha? Vamos começar por essa parte dos números que o PL quer atingir no Rio de Janeiro. 30 prefeitos de 92 prefeituras. São muita coisa? É uma meta muito ambiciosa para o partido. E outra coisa, desta semana até o dia 6 de abril, você não tem noção o que está tendo já de traição, muda partido, não sei, começa a acomodar a legenda. Por quê? Porque, no fundo, as coisas não estão acontecendo. Aquilo que era prometido, prometi para uma pessoa que ela vai ser candidata a prefeita. Só que aí esse partido negociou em outro estado com outra pessoa e vai abrir mão dessa candidatura. Aí larga essa pessoa na chuva, essa pessoa corre atrás de uma legenda. Tá uma bagunça. Essa época até uma matéria interessante que não dá para fazer, mas como está a corrida por trás do palco nessa corrida por legendas e traições e promessas não cumpridas e para que partido eu vou, para onde eu migro para conseguir legenda. Então, é muito difícil nesse momento entender quais são as 30 prefeituras. Então, primeiro precisa consolidar isso a partir do dia 6 de abril. 6 de abril é que você sabe quais são os reais candidatos competitivos do partido. Mas 30 já é um número altamente ambicioso. E com essa história de mudança de partido até o dia 6 de abril, muita coisa ainda pode rolar na política local. O PP, o PL também quer apostar muito na política de segurança pública, né, e dessas pessoas que estão ligadas a isso para tentar emplacar essas prefeituras, não só no Rio, como em outras partes do país. E você, que leitura faz dessa estratégia do partido de Valdemar Costa Neto? É uma estratégia que eu vejo como... eu entendo a estratégia do PL. Primeiro que o PL é o maior partido de direita, o PL é o maior partido da Câmara dos Deputados, graças à popularidade do Jair Bolsonaro, não é? E eu entendo que as eleições municipais acabam catapultando as eleições presidenciais. Então, se o PL tiver realmente vontade de finalmente disputar as eleições presidenciais, seja com Bolsonaro, né, que está inelegível, seja com outro candidato, essa vontade passa por ter um tabuleiro favorável a ele, inclusive no Rio de Janeiro, que é o colégio eleitoral do bolsonarismo, né? O Bolsonaro veio do Rio de Janeiro, os filhos do Bolsonaro são do Rio de Janeiro, né? Tirando o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito aqui por São Paulo. Que foi eleito aqui em São Paulo, né? Mas todo o colégio eleitoral do Bolsonaro, né, da família Bolsonaro, é do Rio de Janeiro, não é? Então, a gente sabe que no xadrez eleitoral, né, a campanha municipal é o primeiro passo para você pensar exatamente em disputar com competitividade as eleições federais. Então eu vejo como uma estratégia viável e palpável do PL, né? O PL tem que ganhar no Rio de Janeiro e tem que ganhar com folga no Rio de Janeiro. Não só Rio de Janeiro, também municípios do Brasil todo. Se ele quiser manter vivo o sonho de participar com chances reais na disputa presidencial em 2026. E o PL é o maior partido do Brasil, é o maior partido de esquerda, de direita do Brasil. Então eu vejo como algo palpável, né? E o tema da segurança pública, né, é um tema que diferencia direita e esquerda. Infelizmente, o pessoal de esquerda não gosta da discussão do tema da segurança pública. Então, essa agenda de segurança pública é uma agenda que é monopolizada pelo pessoal de direita. Sim. Então, o Bolsonaro usar o tema da segurança pública, desculpa, o PL usar o tema da segurança pública no Rio de Janeiro e nas eleições municipais, eu vejo uma situação confortável para o PL. Você concorda, Gani? Concordo absolutamente com tudo que o PP trouxe aqui, mostrando que não é só a divergência pela divergência, muito bom que ele trouxe. De fato, né, muito embora a segurança pública seja um tema mais ligado a governadores e a eleição presidencial, na cabeça do eleitor isso se mistura, ele não sabe muito bem esse tipo de divisão. Mas é claro que a prefeitura pode também realizar algum trabalho através das guardas municipais, como já foi feito em algumas capitais, iluminação, né? A gente sabe que lugares mais iluminados acaba também reduzindo a violência, e esse é um grande ativo da direita, né? A discussão em relação à segurança pública também, o governo Jair Bolsonaro não teve nenhum grande escândalo de corrupção, também dá para usar isso na campanha, e de fato o PL hoje ele tem uma grande capilaridade, porque ele tem a maior bancada no Congresso, vai tentar fazer o máximo de prefeituras, já pensando na eleição de 2026, e eu acho que tem... Para a direita, foi algo bastante positivo essa união com o PL, porque o PL tem o seu DNA de centrão. Eu acho que a direita também
começou a aprender a fazer política, e no bom sentido da palavra aqui. A gente viu o desastre que foi o PSL, aquelas brigas internas, aquela disputa por protagonismo que não levou a absolutamente nada e apenas dividiu a direita. Eu acho que a experiência do Centrão ali, de Valdemar Costa Neto, aliando com a direita e com todo o carisma e popularidade de Jair Bolsonaro, o PL tem tudo para crescer, beneficiando a direita. E aí, Segré? Estive observando as viagens de Bolsonaro por diferentes lugares, agora está no Rio Grande do Sul. É impressionante a convocatória que ele continua tendo. Me dá a sensação de que essa proibição de falar com Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro atrapalha muito a estratégia política do PL, porque você tem o presidente do partido, que como tantas vezes nos ensinou aqui Luiz Felipe Dávila, é o dono da legenda, quem determina esse sim, esse não poder falar com o principal cabo eleitoral do próprio partido. Então, não tem estratégias unidas, pelo menos em forma direta. Logicamente, devem ter alguns interlocutores que possam tracionar essa conversa, mas não sendo direta, também atrapalha. E aí a reflexão, ou a pergunta é essa investigação que inclui a não possibilidade de falar entre os dois, veio muito justa para um momento eleitoral. Então, me parece que não sei, talvez seja casualidade, eu não acredito nas casualidades, mas talvez seja um motivo de, com um argumento jurídico, evitar um crescimento político. E isso não ajuda nem a democracia que tanto se defende do lado do judiciário, e muito menos na condição eleitoral de cada um dos eleitores, em que observam com tristeza, raiva, frustração, que o principal cabo eleitoral não consegue falar com quem determina a legenda. Porque com certeza o Bolsonaro poderia ser, me parece que esse aqui é melhor que aquele, e ele tem argumentos em função do que ele traciona. Por último, perfeito o PL buscar alguma diferenciação com a esquerda. A segurança, a educação e a saúde são os 3 pontos que a esquerda defende, mas não aplica. E a direita não defendia tanto, com tanto fervor, e agora tomara possa aplicar. Fala, Dávila, você queria acrescentar algo? Eu queria acrescentar uma coisa interessante. Nas eleições municipais, a legenda não tem um peso tão grande, a não ser em grandes cidades. Você pegar o Rio de Janeiro, lá Niterói, Campos, o próprio cidade do Rio de Janeiro, mas em cidades de médio e pequeno porte, é muito mais a pessoa, o líder. Por isso que eles mudam de partido e continuam a ser eleito. Então, por isso que tem que esperar o dia 6 de abril essa fotografia, viu, Evandro? Porque essa mudança de partido é assim, quem são os bons nomes locais, as lideranças reconhecidas localmente que vão entrar para cada legenda. Porque não tem apego à legenda política em cidades de pequeno e médio porte, tem apego ao líder. Não, esse aqui foi um ex-prefeito, hoje ele saiu do União Brasil, está no PL, a gente vai votar nele, não é por causa do PL, não é por causa do União Brasil, é por causa da liderança local. Então, a eleição municipal tem um aspecto um pouco diferente do peso da legenda nas eleições nacionais, evidentemente, e nas eleições estaduais. Não, concordo absolutamente com o que o Dávila trouxe, Evandro, e eu diria até que na eleição presidencial, muitas vezes a figura, né, do presidenciável ali se sobrepõe ao partido, porque tem no Brasil, poucos partidos têm uma identidade mesmo. O Partido Novo é um que tem uma identidade de direita, liberal, o PT tem uma identidade orgânica com a esquerda, mas muitos partidos ali, né, você não sabe exatamente se é centro, se é esquerda, se é direita, e o que prevalece é a imagem do candidato mesmo na eleição presidencial. Mas é claro que na municipal isso é muito maior. Agora eu quero trazer também uma outra situação, né, e aprofundar um pouquinho na apuração do Bruno Pinheiro sobre essas estratégias do PL, que tem também a ida do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, nos próximos meses para esse partido. Ele que deixaria, então, republicanos para migrar para o PL. E o PP fez uma análise ali sobre as eleições municipais significarem um teste daquilo que pode ser esperado para as eleições nacionais. Vocês entendem que essa saída de Tarcísio de Freitas para o PL possa significar, talvez, uma tentativa desse partido de lá na frente, sem Jair Bolsonaro podendo concorrer, emplacar um outro candidato que tenha força como o governador de São Paulo, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, o PP está correto. Assim, uma eleição municipal é uma eleição para você abranger a base política, ter maior capilaridade possível, porque isso é fundamental para as eleições proporcionais. É bom isso aqui é para eleição para o Congresso Nacional, mas para deputado, tal, mas ela pesa menos numa eleição presidencial. A eleição presidencial
é isso aí, é mais quem é o candidato, quem é a figura. Agora, é interessante, porque essa migração do Tarcísio, se ocorrer até junho, não vai beneficiar o PL na eleição municipal. Esse é um ponto importante, porque as candidaturas estão fechadas a partir de abril, as coisas estão acontecendo. O grande nome de partido político nessas eleições municipais é o Kassab, é o PSD. Ele conseguiu abocanhar a maioria das prefeituras que estavam nas mãos do PSDB. Hoje ele controla 51% das prefeituras no estado de São Paulo. Então, assim, no fundo, o PL vai fazer um papel coadjuvante em São Paulo. O papel protagonista em São Paulo hoje é do PSD e Kassab. Então, assim, agora, o que esse partido, por maior que a base tenha, não tem um nome nacional. E o nome nacional aí passa a ser Tarcísio do PL. Então essa é a combinação que mais à frente pode acontecer. É uma combinação de um nome nacional que reúna esse apoio da direita e que tenha, evidentemente, o aval do Bolsonaro, junto com um partido que tem uma enorme capilaridade. Então você vê que cada partido tem uma estratégia. Eu quero ser relevante para aumentar minha capilaridade e o outro quer ser relevante para ter um nome forte para a disputa presidencial. Fala, Alan Gani. Olha, eu acho que o atual governador Tarcísio, ele está jogando o jogo direitinho. Ele não queimou a largada, diferentemente do que aconteceu com o ex-governador de São Paulo, que foi o João Dória, que tinha uma popularidade muito alta, algo assim impressionante, mas daí ele já meio que se lançou candidato antes da hora e acabou pegando mal, rompeu também com Jair Bolsonaro logo no primeiro ano de governo. Foi um erro político, entendo isso, ali em 2019 não havia nenhuma necessidade e aí acabou desidratando, enfraquecendo. É muito diferente do que o Tarcísio está fazendo. Em nenhum momento a gente percebe por parte dele uma pretensão a ser presidente da República, e tem toda essa lealdade em relação a Jair Bolsonaro. Muita gente não, mas algumas pessoas da direita questionam se ele é uma direita puro sangue, se ele de fato é um conservador ou não. Eu vejo que ele tem uma estratégia diferente de Jair Bolsonaro. Ele é menos verborrágico, ele tem um estilo diferente, mas eu imagino ele sim como um candidato de direita e um candidato forte. Mas isso a população tem que chamá-lo para ser esse candidato. Ele não pode queimar a largada e ele não está fazendo isso de forma alguma. O que você acha, Gustavo Segré? Eu acho primeiro que Tarcísio indo para o PL era um movimento normal. Ele faz parte dos republicanos que de alguma maneira também apoiam alguns projetos ao governo de Lula, e uma pessoa tão importante para a política, sobretudo a nível nacional, em função de ser governador do principal estado da federação. Estar vinculado com outros deputados e senadores que possam estar apoiando o governo do Lula não faz bem para o seu desenvolvimento político. Me parece que ele está na expectativa, conhecido com Alan, ele não tem nenhuma vocação de sair agora se colocando na frente de nenhuma carreira eleitoral. A dúvida é se ele vai manter a possibilidade da reeleição, que em função da gestão que ele está fazendo é muito provável que ele tenha uma vitória expressiva, ou partir diretamente para o nacional. Continuo vendo a Michelle Bolsonaro candidata a alguma coisa para 2026. Você concorda com a análise do Segré, Monteiro? Em termos, né? Primeiro é o seguinte, é muito adiantado o Tarcísio fazer qualquer tipo de movimentação agora. As pessoas esquecem, por exemplo, que ano que vem, esse ano, é ano de eleições para a presidência da Câmara, é ano de eleições de presidência do Senado. Né? E um dos cotados para assumir a presidência da Câmara é o Marcos Pereira, que é o presidente do partido do Tarcísio de Freitas, republicano. Outro cotado para assumir a presidência do Senado é o Alcolumbre do União Brasil. Ou seja, se de fato sair aquela federação entre União, PP e republicanos, o Tarcísio vai ter muitos instrumentos para se cacifar tanto para a presidência da República quanto para a reeleição de governador em São Paulo, né? Porque vai ter mais emenda parlamentar, vai ter um presidente forte do seu partido na Câmara dos Deputados. Então, qualquer tipo de movimentação do Tarcísio de Freitas agora é completamente equivocada e é um erro político. Faz sentido o Tarcísio esperar um pouco, né, ver como é que vai se portar as eleições municipais, ver como é que vai se dar as eleições da Câmara e do Senado, para depois ele fazer um movimento desse tipo, né? Então, eu acho que o Tarcísio não vai assinar com o PL até junho, não vai.
Isso vai ser um suicídio político para o Tarcísio. Tarcísio pode angariar muito mais fundos, muito mais capitais, se aguardar um pouco e o cenário ficar favorável a ele com as eleições da Câmara e do Senado, né? E, além de tudo, né, o Tarcísio, as pessoas confundem lealdade com capacho, né? Todo mundo sabe que o Tarcísio, ele é leal ao Bolsonaro. Isso ele falou inúmeras vezes, né? Até teve conduta nesse sentido. Mas ele não pode ser capacho do Bolsonaro. Isso ele não é. Tanto é que ele contrariou o Bolsonaro e o bolsonarismo em muitos momentos nesses quase 14 meses de mandato. Então o Tarcísio tem que esperar para fazer um movimento nesse sentido. Arremate, Segré, para a gente poder ir para o próximo tema. Claro, isso que Felipe está colocando, falaria sobre a conduta de um político tradicional. Não vejo o Tarcísio um político tradicional. E isso teria que aguardar que tenha o resultado das eleições, que tenha o resultado em fevereiro da mudança em Congresso e somente aí resolver se vai para o PL ou não. O Tarcísio defende valores, pelo que eu vejo dele. E os valores não sempre estão de acordo com o calendário eleitoral.